Boa noite, galerinha. Só esperando o Daniel entrar aqui, deixar mais algumas pessoas entrarem também. A gente está avisando nossos grupos de que a nossa live está começando. O show vai já começar também. Cadê o nosso convidado? Fala, meu querido. E aí, Laila, tudo bem? Tudo jóia, meu querido. E você, como é que tá nessa segunda-feira? Cansado? Tirei você da sua Como? reunião, tirei você da sua reunião semanal para estar participando aqui com a gente. Tem problema não. O Thiago já disse que ia tocar lá. Eu já avisei mais cedo também que não ia poder participar. Tá tranquilo. Legal. Eu te agradeço já de antemão por ter topado esse convite. A gente já troca bastante aí nos bastidores. Hoje eu queria trazer um pouco do que a gente sempre vem comentando aí sobre o mercado, a nossa visão, a gente que já está dentro aí há um tempinho, a gente que já está no game aí brigando bastante. E eu tenho percebido bastante pessoas entrando nesse mercado do marketing médico, é um mercado que está absorvendo muitos profissionais ainda. E o intuito dessa live aqui é a gente trazer, a gente compartilhar o que, que a gente já viveu, o que, que a gente está achando e, de alguma forma, né, contribuir com essas pessoas que estão começando. É isso, bacana. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Acho que a gente tá aqui pra somar. Eu acho que é um mercado que, apesar de ter muita gente, cada dia que passa mais gente entrando dentro desse mercado, eu acho que existe um número de médico muito grande. E existem muitos prestadores de serviço muito ruins, assim. Eu acredito que quando a gente presta um bom serviço, acho que é mais do que nossa obrigação, né? Conseguir atrair o maior número de pacientes, de clientes, né? E conseguir prestar um bom serviço para esse pessoal, porque eles merecem, né? São muitos anos trabalhando, muitos anos se dedicando para poder construir um consultório ali e conseguir talvez ter uma boa qualidade de vida e às vezes, muitas vezes não é incomum, já vi isso acontecer mais de uma vez, de colegas médicos começarem a fazer um trabalho de marketing digital e darem o azar de trabalhar com um prestador de serviço que talvez não fosse tão capacitado e acabar desistindo, né? Então, às vezes ele deixa passar uma oportunidade de ouro, né, de se posicionar dentro da internet para poder atrair novos pacientes e acaba vendo o bonde passar na frente dele sem aproveitar. Sim, sim. Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande, né? Até por ser um mercado muito novo. O mercado digital, ele é um mercado que ele ainda tem ainda muitas peculiaridades. Então, o que que eu vejo, né? O meu modo de enxergar, por exemplo, muitas pessoas têm uma experiência com o mercado digital e acabam aventurando ali uma experiência no mercado médico, né? E aí eu acho muito salutar a gente trazer nesse ponto aqui que, apesar de ser uma aventura, de repente, para quem tem uma agência, é de muita responsabilidade você tocar na carreira de um médico, você trabalhar com esse posicionamento, né? Então, acredito que a gente precisa assumir riscos e compromissos dentro daquilo que a gente está pronto, né? Com O meu certeza. objetivo, a partir desse ano de 2024, é preparar essas pessoas, né, para estarem mais aptas a esse mercado, que é um mercado que eu acredito que quando a gente olha de fora, a gente não consegue ver alguns detalhes que são muito detalhes mesmo, mas que fazem muita diferença no resultado do médico, né? E aí, como a gente está falando sobre captação, né? Você é um cara que, ao meu ver, é o cara que mais cresce no mercado. É, e aí também é um outro ponto, né? Muitas agências no mercado, poucas com muita qualidade, né? De entrega. E hoje eu vejo que você é um cara super diferente, porque você tem um volume muito grande de clientes, né? E a gente sabe que, na maioria das vezes, quando a gente aumenta o volume de clientes, nosso desafio também aumenta, porque a gente, naturalmente, assume mais responsabilidade e a gente tem que ter ali também uma experiência em várias especialidades. Eu queria entender como você criou esse teu processo de venda, se você começou por uma especialidade específica. Eu queria entender como que você enxerga uma operação comercial dentro dessa área do marketing médico. Bacana. Então, só para a gente contextualizar, quando eu comecei, o contexto era bem diferente, né? Eram 2 anos atrás, eu estava bem na crista da onda. A forma como surgiu a B2Med foi uma forma muito emblemática. Eu estava conversando com um chefe no hospital, no refeitório, assim, e aí, como por
acaso, ele comentou que um colega dele havia se formado em geriatria na Unicamp, uma faculdade super conceituada, né? E estava com dificuldade de conseguir engatar no consultório, de conseguir ter um fluxo bacana de novos pacientes. Isso me chamou a atenção, né? Ali eu já estava um pouco desgostoso com a medicina, já estava querendo talvez procurar carreiras alternativas. E aí comecei a ventilar essa possibilidade. Só um E adendo, Daniel, que eu acho que a gente não chegou a falar para as pessoas que o Daniel é médico, tá? O Daniel é médico de formação e é um cara que, ao meu ver, é super diferente, porque ele fez a faculdade de medicina e foi para o empreendedorismo, né? Então, acho que é legal a gente até entender você como médico, o teu olhar como médico sobre esse mercado, não só um bacana. olhar especialista em marketing médico, né? Bacana, bacana. Então, contextualizando um pouco melhor, né? Quando eu tive essa conversa com o meu chefe, foi no momento que eu tava bem assim, cansado da residência, né? Tava trabalhando muitas horas, já havia vendo que havia realmente uma certa dificuldade de inserção no mercado, cada vez mais uma maior desvalorização da mão de obra, simples questão de oferta e demanda, muita faculdade de medicina, muito médico sendo formado, as grandes corporadoras de saúde aí acabam tomando proveito dessa massificação da mão de obra médica e acaba diminuindo o repasse para o médico. Então eu fui percebendo que, assim, como não é incomum ver hoje, né? Advogados, engenheiros, motoristas de Ubers, né? Eu pensei, poxa, não acredito que isso vai acontecer com a medicina no horizonte de curto prazo, mas eu não acredito que também que não seja impossível disso acontecer daqui a 20, 30 anos. E eu fui Sim. percebendo que, cara, isso foi me gerando um certo incômodo e, paralelamente, eu sempre tive um desejo de trabalhar com coisas que fossem escaláveis, que não dependesse diretamente da minha mão de obra para poder me gerar renda, né? Juntou esse desejo aí com a oportunidade que eu vi dentro da medicina, conversando com esse meu chefe. Ele conversando comigo, disse que tinha um colega que estava com bastante dificuldade. E aí, nessa conversa, a gente foi desenvolvendo e ele acabou falando que não era algo exclusivo desse colega, mas que tinham vários outros colegas também que estavam com dificuldades semelhantes de conseguir atrair novos pacientes para o consultório mesmo. Nisso aí, né, 2 anos atrás, eu acabei metendo as caras e ali, assim, eu já tinha um pouco de conhecimento de marketing digital e simplesmente fiz um funil embalde simples, anúncio, landing page, cadastro, estrutura de vendas. Na época, sem segmentar por especialidade, sem nada, porque assim, eu parti de uma premissa também de que eu não tinha dados o suficientes para saber quais eram que melhoravam melhor, que funcionavam melhor para mim. Não sabia se tinha alguma especialidade que era melhor ou não. Foi tudo Tava no começando. empírico mesmo. 100% empírico. Eu falei, nossa, acredito que existe uma demanda, acredito que existem poucos prestadores, vou tentar fazer uma boa copy, vou tentar botar algum diferencial dentro do meu produto e vamos ver o que que dá. E aí foram alguns meses rodando. A gente passou por alguns testes de landing page, a gente testou umas 4 ou 5 até achar uma que encaixou mesmo, que por sinal é assim muito pouco diferente da nossa landing page atual. A landing page de hoje só são pequenas otimizações das landing pages de 2 anos atrás, que convertem muito bem até hoje. Então a gente encontrou uma boa landing page, a oferta encaixou com o mercado e desde então a gente começou. Sobre a estruturação do processo comercial, né? A gente testou várias e várias formas. No início, quando a gente tinha. Era basicamente eu, Pedro e o Thiago ali que veio logo depois. A gente mesmo fazia a confirmação de agendamento, a gente mesmo fazia as reuniões de venda, nós mesmos fechávamos. Hoje não, hoje a gente tem uma estrutura um pouco mais robusta, né? Hoje a gente tem uma pré-vendedora que é responsável por entrar em contato com todos os leads que nós geramos através do nosso funil. Seja assim, a gente está começando a fazer um trabalho também com social selling. Tem pouco tempo, mas está gerando bons frutos. Já conseguimos fechar alguns contratos a respeito disso. Mas assim, a nossa pré-vendedora ela entra em contato com todos esses leads que já foram previamente qualificados pelo nosso formulário de qualificação. Ela requalifica, né? Tenta confirmar a qualificação do lead na conversa, normalmente via telefone. Quando esse lead não quer conversar via telefone, a gente acaba fazendo essa conversa por mensagem. E depois ela confirmando a pré-qualificação, passa para o nosso executivo de contas, nosso vendedor, que segue a nossa estrutura de pitch, que também foram horas e horas de pitch para a gente conseguir chegar na estrutura que a gente verifica que funcionasse bem, né? E hoje é a nossa estrutura hoje. A gente já chegou a ter mais vendedores, já agora a gente percebeu que uma coisa que estava limitando muito o crescimento da companhia é a nossa capacidade de gerar, de abraçar novos clientes. A gente estava com o time comercial muito robusto, com a capacidade de vender mais, mas a gente não tinha capacidade operacional para colocar a quantidade de clientes para dentro que a gente queria colocar. Então a gente Legal. deixou o time comercial um pouquinho menor e estamos seguindo agora com um time comercial com apenas 2 pessoas, uma para vendedor e um vendedor só. É muito legal você tocar nesse ponto, que eu queria pegar um gancho disso, né?
que a gente sempre olha muito para a captação, né? E a captação, eu penso que ela é a ponta do iceberg. Quando você fecha um novo cliente, é aí que começa o desafio. Então, a gente leva aí, eu entendo que o início é a parte mais densa, é onde você vai estudar o mercado do cliente, estudar o concorrente, estudar a melhor forma de se conectar com aquele público. Eu entendo que depois desses 90 dias aí, mais ou menos, que é esse onboard mais intenso, tudo flui de uma forma Sim. melhor, né? Então, por mais que você tenha aí um time legal, por mais que você tenha aí um time comercial, como você disse, eu entendo que a recepção, o onboard desse cliente médico, mais uma vez falando, né? Se você não fizer estratégias muito genéricas, você vai precisar sim desse tempo, desse onboard, né? Então, muito mais importante do que você captar cliente é você reter, né? Eu já fiz algumas ações de captação que foram boas no primeiro momento, mas que trouxeram clientes que ficaram somente 3 meses. E aí eu penso que, de repente, quando você faz todo esse esforço, você até consegue fazer um caixa, você faz um volume de dinheiro, mas esse volume ele não fica. E aí você vai ter que novamente captar clientes, né? Perfeito. Então, é muito delicado isso, porque às vezes a gente quer sim dar esse passo de ter um volume maior, mas a gente precisa estar muito atento a essa operação, né? E aí eu queria te perguntar, qual o maior desafio, né? Após essa, assim, ao seu ver, qual é o maior desafio que você entende hoje na captação? Qual é a maior objeção que os seus clientes médicos têm? Você que está aí sempre com um volume legal de lead, aquele médico que chega, por exemplo, que preencheu o formulário, que viu ali o teu anúncio, quando ele vem para a reunião com você, eu queria entender o que você, como profissional, está sentindo, o que eles estão querendo, qual que é a barreira de entrada dele. Porque eu entendo que o médico ele é um cara muito desconfiado, ele é um cara muito cartesiano, né? Ele é um cara muito centrado. Então, se você vier com um pitch muito emocionante, no sentido de você vai dobrar o seu faturamento, você vai ter muito mais paciente, eu entendo que isso é algo que não conecta com o médico. Sim. Até pela característica médica mesmo, ele é um cara mais racional, ele é um cara mais centrado, então ele vai pensar muitas vezes antes de tomar uma decisão. Eu entendo que uma decisão dentro do marketing é uma decisão a longo Sim. prazo, não é algo que a pessoa fecha hoje, em 3 meses ela já tem o resultado. Eu queria entender de você, que é um cara que está fazendo esse movimento mais forte, como você sente? Qual que é a maior barreira de entrada hoje do médico para ele investir no marketing médico? Bacana. Eu acredito que exista realmente esse quê de ceticismo. Então, apesar de que quando a gente pega a geração mais nova de médicos ali, que, pô, terminaram a residência ali 5, 10 anos, isso já diminui bastante. Sim, Mas quando a gente fala de médicos mais veteranos, aí, mais experientes, a gente percebe que há esse ceticismo de fato. Uma coisa que a gente olha, inclusive até nos médicos mais novos, é que eles têm muita dificuldade de vislumbrar o marketing como investimento. Eles acabam enxergando o marketing como custo e não como investimento, né? Eles só enxergam o valor financeiro que eles vão ter que investir ali mês a mês, mas eles não enxergam o potencial de retorno que isso gera. Ainda mais se você fizer um trabalho ali de pós-venda adequado com aquele cliente que chega para ele e faz com que esse cliente seja fidelizado, que esse cliente compre novos produtos dentro do ecossistema dele, né? Ele tem muita dificuldade de enxergar isso. sim, Eu acho, eu acho que outra coisa que a gente tem que ficar muito atento é que o médico ele não pode sentir em nenhum momento que você está querendo fechar com ele para o seu benefício próprio. Eu acredito que a gente um dos motivos pelos quais a gente vende muito é porque a gente vende a verdade. Se a gente acredita que em determinado projeto, determinado médico, a gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai conseguir gerar resultado para esse cliente, a gente fala isso expressamente. Olha, esse projeto assim é um projeto que a gente nunca fez algo semelhante, a gente tem certo receio de passar esse tipo de coisa e tal. E muitas vezes esse tipo de abordagem, em vez de subir no salto de falar que você é o maioral, que você é o melhor de todos, muitas vezes isso acaba tendo bons frutos de conversão pra gente. Quando a gente assume a nossa fragilidade, acaba sendo verdadeiro. Eu acho que, sim, assim, o mercado médico, os médicos no geral, eles são muito. Eles têm um desconfiômetro muito alto. Então, assim, esse tipo, tanto que isso está na nossa copy, né? Sem promessas mirabolantes. Isso está na copy do nosso criativo, que 90% do mercado copia, né? Que é uma das coisas que a gente bota lá, é de acordo com as regras do CFM e sem promessas mirabolantes. Porque é de fato como nós trabalhamos, né? A gente sim, acredita que marketing médico sim dá resultados, marketing médico sim muda a vida de qualquer profissional, mas ele é um trabalho de longo prazo. A gente está falando de 6 meses a 12 meses para ter um resultado bacana, né? Ele tem que enxergar como investimento de fato. E isso é uma das coisas que eu sinto que gera mais
dificuldade para o médico começar, né? Ele não enxergar como investimento e se enxergar como um custo. E outra coisa que acredito que nós, como prestadores de serviço, temos que ficar muito atentos é que se ele perceber em algum momento que você não está sendo verdadeiro com ele, a probabilidade que esse cara feche com outra pessoa é muito, muito maior, entendeu? Sim, sim. Bom, eu venho percebendo isso já em alguns momentos. Eu sinto que esses médicos, como você disse, os mais veteranos, né? A galera de 50 a mais, ele já entra com dois pés atrás. Então, o que que ele já pensa, né? Cara, eu já tenho uma clínica, eu já tenho um faturamento, eu já estou bem aqui, já estou bem posicionado. O médico com 50 anos, ele já tem um patrimônio adquirido. Muitas vezes ele já trabalha ali nos 3 hospitais, dois, mas ele tem a clínica própria. Então, de certa forma, ele entende assim, cara, o meu negócio já funciona bem. Para que eu preciso dessa galera? Então, eu entendo que acontece, né? Esse tanto de promessa excessiva que a gente vê na rede social, que eu vou te trazer cliente, eu vou te trazer paciente já para o agendamento, eu vou fazer você dobrar o seu faturamento. Eu entendo que isso não conecta com o médico que vai ficar na tua base durante muito tempo, porque não é isso que ele visualiza, né? Eu Perfeito. entendo que o médico veterano, ao meu ver, ele quer um suporte, ele quer uma empresa que segure na mão dele e vá direcionando ali quais são as ações que fazem mais sentido dentro do negócio dele, né? E esse médico mais novo, essa galera de 35, 40 que está saindo da residência, como você disse, já tem essa visualização de que precisa se posicionar, mas muitas vezes ainda não chegou naquele ponto empreendedor, como você disse, de olhar o marketing como uma estratégia a longo prazo de posicionamento, né? E aí a gente tem hoje também uma outra frente, que são médicos empreendedores que viraram coaches, né? Também é uma outra frente de pessoas aí que vem ainda pegando de um modo, eu entendo, empírico, no modo mais de experiência, no modo não tão técnico, e mostrando como que chegou naquele resultado. O Perfeito. que eu penso? Hoje, um pitch muito adequado, que faz muito sentido para você conseguir avançar nessa jornada com o médico, gerar uma conexão de segurança. Eu lembro que a gente fez uma call e eu te mostrei uma análise de cenário. Sim, sim. Muito boa, inclusive. Quando a gente vai, por exemplo, ao médico, ele pede que a gente faça uma bateria de exame e depois ele pega esses exames e ele fala, olha aqui, você precisa ajustar aqui, o seu colesterol está alto, você está com diabetes. Então, a partir daquela bateria de exame, ele vai criar um protocolo para me atender. Então, basicamente, hoje, o que eu faço é, quando uma pessoa me procura, seja ela indicada, seja ela captada, que hoje eu não estou mais fazendo captação de cliente, os clientes que chegam para mim são clientes indicados, então já é um outro processo de aquisição de cliente, ele já vem mais pronto, ele já vem mais te conhecendo, com menos objeções e mais confiança. Uhum. Assim, para eu entender qual o tamanho daquele desafio, né, eu sugiro essa análise de cenário. É bom para mim, por quê? Porque eu consigo entender se aquele cara tem Instagram, se ele posta no Instagram, se ele já fez, se ele tem uma agência que cuida do social e de repente eu vou cuidar do tráfego. Eu entendo se ele tem um site, eu entendo qual o grau de maturidade dele. Então, para mim, como profissional, perfeito, porque eu consigo entender o tamanho do desafio que eu estou me metendo, né? Para ele, é muito bom também, porque eu consigo passar um overview de como ele está. Então, eu mostro todas as fragilidades. Falo, olha, aqui no seu Instagram, você está deixando de falar que você cuida especificamente desse órgão. Aqui no Google, você não está posicionado. Então, se alguém te procurar hoje, procurar a tua especialidade, você não aparece. O que eu percebi? Que quando eu trago, né, todo esse cenário para ele, eu gero ali uma ancoragem. Eu trago ele para o cenário atual e falo, olha, você está assim e você tem todos esses problemas. E aí, não vendo, eu entrego essa análise para ele e falo, olha, se você quiser melhorar, tá aqui os pontos que você precisa melhorar. Eu entrego gratuito para ele. Agora, se você quiser a ajuda de uma especialista em marketing médico, eu posso te apresentar minha proposta. Faz sentido para você eu te apresentar minha proposta para a gente resolver tudo isso e deixar você com um posicionamento adequado, fazendo com que o teu paciente te encontre? Ou seja, não sou eu que vou oferecer a minha proposta, eu espero ele confirmar que faz sentido eu mostrar o meu trabalho e como eu posso ajudá-lo, Perfeito. né? Então, a gente precisa inverter a ordem, né? E ok, todo mundo tem a sanha, todo mundo quer vender, né? A gente precisa faturar. Mas eu entendo que cada vez mais que você mostra para o médico que é isso que você está em busca, cada vez menos você vai vender. 100%.
Eu tenho essa percepção também. Assim, eu acho que quanto menos a gente precisa da venda, mais fácil fica de vender. É muito comum no meio comercial, os vendedores falam, cara, quanto mais dias você passa sem vender, mais chance de você passar o próximo dia sem vender. Porque quando você vende, você se energiza, você fica confiante, você entra na call com muita mais confiança, a probabilidade de vender é muito maior. Quando o médico sente que você está precisando fechar aquela call ali e tal, ele já existe a probabilidade maior de que você não feche, simplesmente por ele sentir que você precisa daquela call, né? Você já entra na negociação em uma posição de desvantagem. E sobre essa questão dessa análise, como? Totalmente, totalmente. Exato. E sobre a questão da análise, a gente fez uma adaptação aqui sobre isso que você faz. A gente faz de uma forma um pouquinho diferente, que funciona muito bem. Aqui é o que a gente estava fazendo, o que é que a gente tinha percebido. A gente tinha percebido que em determinados momentos a gente estava com um no-show muito alto, né? O que é isso? É a pessoa que confirma a reunião e simplesmente não aparece. E aí o que é que a gente faz? A gente pede para o nosso vendedor analisar as redes do cara, conforme aquele documento que você me mandou, que você me ensinou. Só que em vez de falar para ele e entregar para ele, eu falar assim, olha, a gente fez uma análise aqui da sua posicionamento digital e de 30 pontos que você podia obter, você só obteve 15. Para você entender mais como é que você pode melhorar, eu te apresento seu planejamento na nossa reunião. A nossa taxa de no-show diminuiu de 50%, foi para 80%, né? De pessoas que apareciam na reunião. A nossa taxa de comparecimento aumentou muito, porque a gente gera esse interesse e a gente faz É isso de fato. A gente analisa tudo, só que a gente fala, olha, pra gente te entregar o que é que você pode melhorar aqui, só se você aparecer na cal comigo e topar bater esse papo, senão você não vai ter acesso a isso. E isso permitiu que a gente fechasse muitas vezes. Eu acho que um dos segredos para que a gente sempre esteja melhorando nosso processo comercial é sempre estar de olho em todas as métricas. Então a gente olha desde o CTR até o custo de aquisição do cliente. E a gente tenta entender qual é o furo do funil, né? Se o nosso problema está no criativo, se o nosso problema está na página, se o nosso problema está no formulário, se o nosse problema está no pitch. E com base nisso, a gente define quais são as ações estratégicas que a gente vai tomar para poder melhorar o sistema de captação de clientes. Legal, legal. Esse mapeamento ele é fundamental para você entender onde que precisa ajustar, né? Sim, E eu entendo que isso daí você demorou um tempo para você conseguir, primeiramente, montar esse fluxo, segundamente, criar ele de um modo individual, né? Essa análise, e depois você conseguir ter essas métricas, né? Mas eu acredito que isso é fundamental, né? Eu faço esse acompanhamento também, lógico, não de um modo talvez tão profissional como você faz, até pelo meu volume ser bem menor, mas eu, por exemplo, todo mundo que chega para mim, independente se vem de indicação, vem pelo Google, me encontrou no Instagram, eu tenho uma planilha onde eu jogo lá aquela pessoa, né? E aí o que acontece? As pessoas que não fecham comigo, eu fico nutrindo aquela pessoa, só que eu também não vendo. Então, por exemplo, se eu falei com um ginecologista no mês passado, e esse mês eu produzi algum conteúdo que eu consigo fazer uma conexão com ele, eu tiro um dia da semana e pega aquele conteúdo que eu fiz sobre posicionamento, por exemplo, e manda um áudio para ele. Fulano, lembrei de você, porque na nossa call você disse que a sua dificuldade era SSS. Dá uma olhada nesse post que eu fiz. Ou seja, minimamente eu estou ali voltando com o meu posicionamento no radar dele, no mindset dele. Então, se ele sim, esqueceu disso, eu dou um refresh na memória sim. dele. Ele não me vê como uma vendedora, mas como uma pessoa que está colaborando, gerando uma educação para ele, né? E aí a venda acontece de uma forma muito mais lisa, de uma forma onde eu não preciso dar desconto, de uma forma onde eu não preciso, de certa forma, apertar o cliente. Por exemplo, eu preciso que você assine o contrato dia tal. Geralmente, quando eu faço os meus pitches, eu mostro para ele tudo, mostro a proposta e falo assim, ó, já teve cliente que falou, eu quero fechar. Eu falo, olha, eu queria que você não tomasse uma decisão assim, por impulso. Queria que você refletisse, porque a gente vai fazer uma parceria de 1 ano, 6 meses. Então, é um comprometimento com o teu dinheiro, com o teu caixa. Então, pega tudo isso que eu te mandei agora, olha com calma, quando você for dormir, quando você tiver um tempinho na sua casa, entre o intervalo de uma consulta, porque eu realmente queria que você desse esse passo quando você já estivesse pronto para a gente conseguir, de fato, avançar. Cara, o médico fica assim, tipo, como assim? Ela não quer, ela não está desesperada para vender. Né? Então, eu entendo que esse fator emocional, o controle desse fator emocional é muito importante com essa persona. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu falo quando uma pessoa vem me perguntar, Lara, como é que eu capto o médico e tudo? Eu falo, cara, vender sem vender. Basicamente, tu precisa mostrar para ele que tu pode ajudar ele e que se ele quiser tu ajuda, tu tá à disposição.
É basicamente essa dinâmica que eu consigo colocar e sempre falo, olha, independente disso, cara, se eu puder te ajudar com alguma coisa, eu estou à disposição, beleza? Perfeito. Geralmente isso é uma coisa que quebra esse senso de venda e me coloca como uma colaboradora, uma parceira. Cara, eu acho que essa abordagem ela funciona muito bem comigo. É usar o spin selling clássico, né? Eu acho que já aconteceu mais de uma vez. Essa semana passada aconteceu com o nosso vendedor de ele gerar tanto valor na call pro lead que o lead depois pediu para pagar pela reunião de vendas. Não, fala assim, nossa, essa reunião você realmente, a gente acabou passando do seu tempo, você gerou muitos insights para mim. Eu acho que essa call tinha que ser paga, assim, então assim, eu acho que a gente tem que gerar esse tipo de sensação no médico, de que, cara, a gente está querendo lhe ajudar, a gente está querendo entender o seu cenário, e se fizer sentido, a gente pode fechar uma parceria. E assim, quando a gente tem esse tipo de abordagem, outra coisa que pouquíssimas pessoas falam é que você consegue muito lead de recomendação, mesmo quando você não fecha a venda. Hoje mesmo, eu acabei de dar um pitch, pouco antes da nossa reunião, com dois colegas psiquiatras, e assim, consegui a recomendação de um amigo de outra especialidade, porque eles viram que eu gerei muito valor na call, né? Eu falei, olha, vocês viram aqui, em nenhum momento nessa ligação eu quis empurrar produto para vocês, em nenhum momento eu quis fechar com vocês. Eu quis, de fato, entender o momento de vocês e verificar se existia uma viabilidade da gente trabalhar junto. Vocês, por acaso, têm um contato de algum colega que vocês acham interessante para eu bater esse papo também? O que é que eu faço? Cara, isso aí é uma dica de ouro pro pessoal que tá aí, que funciona bem pra caramba, tá? Eu peço para tirar uma foto pro pessoal e falo, ó, vou mandar uma foto pro seu colega para dizer que a gente estava conversando, perfeito? Aí eu tiro uma foto, entro em contato com um colega indicado, mandando uma foto, e falo, ó, eu tava conversando com o fulano aqui, ele me passou seu contato, a conversa foi super... Tipo assim, quando você já entra em contato, mandando a foto da pessoa que ele conhece, já quebra aquela barreira de, porra, esse cara é um desconhecido, esse cara é um vendedor. Não, tava conversando com seu amigo aqui, ele me passou seu contato, acho que pode ser muito benéfico para vocês ter um papo aqui sem compromisso. Inclusive, ele nem comprou comigo, mas ele achou que a conversa foi muito legal. Acho que é legal a gente conversar sem compromisso. Se você conseguir quebrar essa barreira do primeiro contato e levar esse cara para ligação e gerar valor para ele, mesmo que você não feche com ele, você vai conseguir o contato de alguém para poder ter outra oportunidade de fechamento. Então é isso que eu chamo de fluxo de leads infinitos, entendeu? Legal. Você vai usando os leads que Faz você muito, gera para gerar novos leads. isso faz muito sentido, né? Porque imagina que naturalmente todo dia você recebe um bot no WhatsApp. Opa, acho que o Daniel caiu. Peraí, galerinha. Será que ele descarregou? Eu acho que ele descarregou. Fiz uma barbeiragem aqui. Eu imaginei que tu tinha desligado. É, nossa, até esqueci o que a gente Tava estava falando. Que foi me... falando que todo dia a gente recebe um bot no Ah, WhatsApp, tá. etc. Então, a gente sempre é bombardeado, né? E a pessoa, o que que a pessoa faz? Eu vou captar cliente aqui. Ela pega uma lista de contato, manda uma mensagem genérica e fala: ah, tô captando cliente. Peraí, que hoje eu vou captar 100 pessoas. E ela manda uma mesma mensagem para 100 pessoas falando a mesma coisa. Ou seja, uma mensagem genérica que não tem um tom definido, não tem uma conversa iniciada. Cara, você vai cair no limbo, né? E aí, ao passo que você tira uma foto, manda para a pessoa, ela já pensa assim, opa, essa pessoa conhece essa pessoa que está na foto que também me conhece. Cara, Você gera conexão, você gera uma aproximação e você gera uma reciprocidade muito grande. sim, Além disso, tu gera uma curiosidade, porque ele pensa, cara, esse cara é médico, ele estava conversando sobre isso, isso também me interessa. Isso gera uma leve escassez. Por quê? Porque é algo que é individual. Era uma pessoa que estava falando com um contato e agora já está falando com o outro. Então faz muito sentido. É uma isca muito, muito poderosa, eu né? aprendi isso com um amigo meu que é vendedor de seguros. Na verdade, ele é ex. Ele foi top vendedor da Prudential por um tempão aí. E aí, ele é um amigo próximo meu. Ele falou: cara, tenta fazer isso nas suas reuniões de vendas e ver se você não vai conseguir gerar mais leads através das suas próprias reuniões. E realmente, aquele lead que você gerou através de uma reunião, se você faz isso, você consegue gerar 2 ou 3 reuniões a mais só para fazer isso. Que legal, amigo. Que legal, que legal. Essa foi uma sacada genial. Essa foi uma sacada de mestre. Faz muito sentido. Bom, o que que eu já fiz aqui, né? Como eu estou saindo mais do mercado, eu estou perdendo até um pouco dessa prática aí, mas eu já fui supervisora de vendas na TIM, que é uma empresa super agressiva em vendas, então a gente tinha meta de hora. Digamos, você Nossa. tinha uma
meta do dia e a cada hora você tinha que ir batendo a sua meta. E aí meu supervisor, meu gerente me ligava e falava, qual a sua meta hoje? Minha meta é 50 planos. E qual a tua tendência de fechamento? Basicamente, você tinha que pegar o que você já vendeu, dividida pelas horas, e você tinha uma tendência de tipo de 80%, 50% de bater a meta. Desculpa o palavrão, mas foda-se, você tem que bater sua meta, você tem que vender. Caiu. Ah, não, mas é porque caiu o poste aqui. Beleza, tira todos os vendedores daí, leva todos os vendedores para outro shopping. A gente tem que bater a meta. Então, esse espírito de vendedor ele já vem muito forte. E aí, ainda falando disso, né? Vender tecnologia é diferente, vender celular é diferente. Então, você tem que fazer com coragem, você tem que tirar dúvidas e sempre com esse senso de que você está colaborando, né? Eu sou um estilo de venda que eu gosto de fazer uma venda mais técnica, explicando pontos de fragilidade, e depois venho com uma venda mais emocional, onde eu me conecto com uma colaboradora, entende? Então, assim, se não for o melhor momento para você, sem problema, nenhum momento eu forço a pessoa a comprar, né? Agora, o médico, ele não é aquele cara que está na reunião e já fecha contigo, né? Quanto tempo, mais ou menos, dura hoje o teu processo entre a entrada do lead e o fechamento de um contrato? Bacana, excelente essa pergunta. Sobre essa questão do fechamento, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. O médico normalmente é um cara que ele é muito pouco questionado na vida dele, né? Então, assim, eu gosto de dar umas cutucadas. Tem um livro que eu gosto muito que chama Venda Desafiadora. Não sei se você já conhece, Ainda não. mas é um livro excelente que fala justamente de você desafiar o lead com perguntas difíceis, né? Então, assim, ele fala, mas pô, talvez não é meu melhor momento. Aí eu gosto de falar para ele, certo, mas você tá sem pacientes agora, correto? Aí ele vai falar, correto. E você tá precisando encher a sua agenda, correto? Aí eu, correto. Então qual é o momento que você acredita que seja o melhor momento? Tipo, eu uso as palavras que ele mesmo falou, as dores que ele mesmo levantou no pitch contra ele mesmo e coloco ele numa sinuca de bico. Não peço o pedido de compra novamente, mas isso faz com que ele pense novamente, né, a respeito, porra, realmente, isso que esse cara tá falando aqui faz bastante sentido. Se eu tô com esse problema e eu não tô fazendo nada de diferente para resolver esse problema, a probabilidade de que eu resolva esse problema é muito baixa. Sim. Sobre a pergunta do ciclo de vendas, Laila, normalmente, após a gente realizar a reunião, ó, do lead chegar no nosso funil até ele fazer a reunião, a gente percebe que na maioria dos casos, tá, tem uma latência aí de 3 a 5 dias. Então ele chega hoje, daqui a 3 a 5 dias ele está fazendo reunião. Dele fazer reunião até ele fechar, tem uma distribuição bimodal. A grande maioria fecha ali no ciclo de vendas de 7 dias após a reunião, e tem algumas pessoas que fecham ali 20 dias após a reunião. Existe também as pessoas que fecham na hora, mas é a minoria. Eu diria aí de todos os pitches que a gente dá, acredito que vou mudar. De todos os clientes que nós fechamos, acredito que 20% fecha na hora ali. Isso bate muito com aquilo que eu te falei, né? Falando da persona, o médico não é esse cara emocionado que está desesperado para aumentar as vendas dele, né? Por mais que ele esteja numa situação ali difícil, ele é um médico, então ele pode dar plantão no lugar, fazer seus 10, 15 mil. Isso não é algo que ele vai, de repente, estar descoberto financeiramente. Então, eu acredito que ele tem um tempo hábil e racional para ele tomar uma decisão, né, que vai estar embasada ali. Ele vai entender, cara, eu vou dar esse passo e esse passo aqui eu vou dar durante 6 meses, né? Eu acho que é muito nessa direção. Ele olha e ele já enxerga essa coisa de meio que a médio e longo prazo, né? E uma coisa, Laila, eu também, assim, ultimamente eu tenho evitado fechar com clientes que estão com a corda no pescoço. Porque normalmente, quando você fecha com esse tipo de cliente, você é a última esperança desse cara. E se você. Deposita tudo que você. Cara, é péssimo isso aí, porque você trabalha com a pressão psicológica horrível. Você sobe a campanha hoje, amanhã o cara já tá perguntando. E aí, já vendeu, já chegou lead, e pô, ninguém consegue trabalhar com esse tipo de pressão, entende? É péssimo. Então a gente gosta de normalmente trabalhar com um cliente que ele já tá indo bem, mas ele quer faturar a mesma coisa trabalhando menos, ou ele quer faturar mais ali, mas sem ter que se descabelar de trabalhar. Normalmente esse é o cliente ideal, né? O problema é que a gente nenhuma empresa ela se sustenta apenas com os clientes ideais, né? A gente tem que ter alguns clientes ali que talvez não estejam dentro da nossa matriz de CP perfeitamente, mas faz parte do jogo. Eu entendo. Um dos motivos de eu parar de trabalhar com dentistas foi meio que isso, né? Hoje eu vejo que o dentista ele tem uma concorrência muito maior que o médico, ele tem um mercado muito mais competitivo. Por exemplo, falando de Botox, tem lugar que vende Botox a R$ 299. Se é bom ou não é, é um outro ponto. Mas existe uma concorrência absurda.
E eu percebia isso, que ele pegava o coração da empresa dele, que é as vendas, e botava na tua mão e falava, cara, se tu não bater, eu vou morrer. Então, assim, era muito dificultoso para ele conseguir honrar com aquele ticket. E ele tinha um nível de urgência desse resultado muito mais rápido. E fazendo uma comparação, até saindo um pouco desse eixo, mas acho legal fazer essa comparação entre médico e dentista para quem está também nesse mercado captando saber que é um mercado mais agressivo, é um mercado onde tu vai ter que dar mais sangue, tu vai ter que dar um resultado maior. E muitas vezes, quando a gente fala de saúde bucal, comparado à saúde física, comparando ali, a saúde física ela tem uma urgência muito maior. Ninguém vai no médico porque quer, mas quando, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, você fica com medo de ser uma parada muito mais grave. E às vezes você está com uma dor de dente, alguma coisa mais simples, você toma analgésico e você vai esperar o melhor momento para resolver isso. Essa situação é bem engraçada, porque eu estou nessa situação exatamente. Eu estou com uma dor de dente, tem uns 10 dias, eu acho. E eu vou para Salvador agora no final do mês, vou passar feriado de Corpus Christi com a minha família. E eu estou esperando ir para lá para poder ir com a minha médica, entendeu? Assim, não é uma coisa que, por exemplo, se eu tivesse com uma dor de cabeça meio estranha há muitos dias, eu teria ido no médico aqui mesmo, entendeu? Então eu acho que essa sua situação ilustra muito bem isso. Essa ordem de prioridade que as pessoas têm naturalmente. Então, é um trabalho mais difícil fazer um posicionamento para dentista por conta da concorrência, por conta da precificação ser muito baixa. Hoje a gente tem um mercado muito, bem saturado de dentista, então, fazendo essa comparação, né? E aí, quando você vai para a persona do médico, é um cara que ele já tem uma receita, então ele tem o tempo também para esperar que isso frutifique. É um trabalho mais estratégico de posicionamento, então você não vai começar a fazer uma panfletagem para trazer consulta, consulta 150, né? É um trabalho muito mais de posicionamento, é um trabalho muito mais forte de imagem. E o que eu penso, né? Antes de captar pacientes, você precisa ser encontrado por ele. E agora eu vou puxar um pouco aqui para mim isso, né? Naturalmente, eu posso me incluir nesse grupo. Quando eu captava um cliente médico, cara, eu pegava o meu caderninho e eu pensava, cara, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um funil, eu vou fazer um e-book para trazer um público qualificado, eu vou fazer aqui uma campanha X. Cara, eu pensava em tanta coisa, porque eu sou publicitária, vim dessa área, vim de agência, então minha cabeça já naturalmente começa pá, pá, pá. E aí, o que eu percebia? O arroz com feijão bem feito funciona muito mais para o médico do que você inventar uma parmegiana com um queijo da canastra, né? Então, Exatamente. então, assim, basicamente, a medicina ela já tem uma demanda, né? Muitas vezes uma demanda reprimida, dependendo da região. Então, se você faz teu cliente ser encontrado no Google, cara, tu já adiantou metade do negócio Sim. dele. Eu vi que somente 35% das empresas estão posicionadas no Google Meu Negócio. E quando a gente fala de médico, somente 7% dos médicos têm presença digital, ou seja, 35% dos 7% é muito pouco, né? E aí, hoje, se você tivesse com uma dor de cabeça muito forte, provavelmente você entraria no Google e ia olhar o neurologista, qual que tinha mais próximo de você. Apesar de você ser médico, você já ia com algum professor seu, naturalmente. Mas partindo de um ponto empírico, né? Digamos que eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém, vou passar o final de semana na praia, eu sofro algum tipo de acidente, eu sinto algum tipo de dor. O Google é o lugar onde todo mundo vai procurar, é unânime. O Google é Sim. mundial, né? Então, o posicionamento no Google, eu entendo que é o primeiro passo. Então, antes da gente investir dinheiro para captar, eu entendo que a gente precisa posicionar esse cara e fazer ele ser encontrado. Com certeza. E aí, eu vou te perguntar, como que vocês fazem esse posicionamento? Hoje vocês trabalham com o Google Meu Negócio? Como que tá isso? A gente, todo, assim, uma coisa que eu gosto bastante é de montar ofertas com diferentes elementos dentro da oferta para tornar a oferta mais forte e potencialmente mais cara. Então, o nosso plano mais em conta hoje, né, é o nosso plano Google, que o cliente ele vai pagar para a gente R$ 1.800 mensais, contrato mínimo de 6 meses, em que a gente vai estruturar o Google Meu Negócio desse cidadão, a gente vai fazer a landing page dele, vai montar a hospedagem, comprar domínio, tudo direitinho, e a gente vai estruturar o Google Meu Negócio dele também. Além disso, a gente também tem o nosso time de sucesso do cliente, que é responsável por entrar em contato com a secretária ali, dizer como funciona esse sistema de metrificação de leads, criar scripts personalizados para que essa secretária converta esses leads em consulta. Então, sim, todos os nossos clientes hoje, o nosso plano mais básico, não existe a possibilidade de um cliente nosso trabalhar
com Meta isoladamente com o Google. Não existe. Nosso plano mais barato hoje é o nosso plano de Google, em que a gente faz toda a estrutura de Google Ads junto com o Google Meu Negócio, junto com o desenvolvimento da landing page. Legal. E como que está frutificando isso? Tu tem visto resultado positivo? Como você está tangindo isso daí? Me explica. Cara, é extremamente visível, assim. A gente percebe, tá, que tem clientes que é, há uma variedade de resultados, naturalmente, entre os clientes que têm o melhor resultado e os que têm pior, mas o que a gente percebe é que os clientes que têm melhor resultado, eu estava fazendo essa pesquisa recentemente, inclusive, são os clientes que têm uma secretária treinada, são os clientes que têm alguma espécie de posicionamento digital no Instagram. Acabou. Realmente não tem, assim, segredo nenhum, sabe? É fazer o arroz com feijão bem feito, como você mesmo disse. E recentemente a gente instituiu um software, que é um software gringo, que a gente implanta de forma gratuita para todos os nossos clientes no CRM. E a gente consegue metrificar exatamente quanto de retorno a gente está dando através do nosso trabalho, né? E aí fica bem bacana. Porque a gente Legal. consegue realmente ver de quanto é que a gente pagou por aquele lead, de qual palavra-chave aquele lead veio, de qual termo de pesquisa, e a gente consegue otimizar as campanhas com base nisso. E aí fica muito, muito interessante. Muito bacana. Eu vejo que, né, como eu te disse, às vezes a gente quer inventar a roda, né? E para a área médica, cara, você fazer o arroz com feijão bem temperadinho, bem básico, frutifica. E aí eu acho que depois que você garante o arroz com feijão bem básico e bem bacana, e ele começa a dar um resultado legal, você pode começar a aventurar ali, de repente, com campanhas mais isoladas, campanhas mais específicas, né? Hoje a gente está abrindo a pré-venda do nosso workshop do Google Meu Negócio. E o que eu percebi, né? Fazendo de modo empírico também, não fiz nenhum curso de Google, mas eu sempre olhei para esse lugar como se fosse a menina dos meus olhos, realmente. Porque eu sou uma pessoa, uma usuária de Google nível hard, eu consumo muita coisa do YouTube, eu consumo muita coisa, procuro muito lugar. Então, se eu estou viajando, eu entro ali no Google Maps e procuro alguma coisa que eu preciso, um restaurante perto de mim, faço buscas, sou Nossa, até restaurante colaboradora lá do Local Guide. Restaurante é uma que todo mundo, eu acho que eu também, sempre quando eu quero procurar, por exemplo, recentemente, né, tô com um cachorrinho aqui e quero passear com ele, aí pergunto, restaurantes pet friendly perto de mim, aí ele me dá uma lista, né, eu sou muito heavy user também. Legal. E aí, o que eu entendi, né? Até uma pessoa falou aqui que algumas pessoas estão no Google, alguns médicos estão, mas não estão da forma correta. Então, o que eu penso? Desses 35%, vamos supor que são de médicos que estão ali no Google, eu tenho certeza que somente 30% está posicionado da forma estratégica. Existe o posicionamento que você vai ter a sua fichinha ali, naturalmente, vai ter informações sobre a tua empresa, mas eu descobri formas onde a gente consegue, através do SEO, através da geolocalização, através de vários outros fatores, aumentar esse ranqueamento e dar muito mais visibilidade para esses perfis. Então, hoje, eu tenho clientes que recebem uma média de 12 ligações gratuitas por dia para agendamento, né? E quando a gente fala de Google, é o paciente que está no fundo do funil, já está procurando, ele já está na fase de intenção, ele já está totalmente decidido a encontrar aquele especialista. Então, quando ele encontra, né, esse perfil que ele chega lá, tem várias avaliações. Por exemplo, esse meu cliente ele tem 340 avaliações. Isso que também a gente ensina lá no nosso workshop como que a gente consegue esse volume. Essas avaliações, elas naturalmente quebram as objeções. Então, se ele, por exemplo, eu vou fazer o exemplo desse meu cliente, que é dermato. Se eu tô com alguma objeção, cara, será que esse médico é bom? Não sei. Quando eu olho na avaliação, o médico é incrível, ele me tratou muito bem. A outra avaliação, eu adorei o doutor fulano, nunca mais eu passei mal. Ou seja, as avaliações, elas já quebram objeções naturais, que nada mais, nada menos é a opinião de pessoas que passaram por aquela experiência. Não sou eu falando da minha empresa. Então, eu entendo que o Google, ele consegue, dentro de todas as fases, ele consegue atuar. Seja gerando prova social, seja gerando censo ali de geolocalização, onde que está mais perto. Ele consegue, de um modo muito fácil, permitir que você mande uma mensagem, que você chegue no endereço, que você faça uma ligação. Ou seja, ele te dá vários CTAs, né? Ao contrário, se a gente for ver de uma outra mídia, que seria o Instagram, você consegue arrastar para cima e mandar um direct. A grosso modo falando, né, de uma empresa. Dá para você fazer ligação também, mas eu acho que é um ambiente mais impessoal para esse tipo de Sim. contato. Então,
Hoje eu percebo que muitas pessoas trabalham com marketing médico e dão o sangue para dar um resultado para o médico, mas ainda não estão fazendo o básico, que é fazer o posicionamento ali no Google de modo assertivo. Então, eu até de um modo colaborativo, né? Eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com algumas pessoas. Eu quero que essas pessoas também vão para esse lado, comecem a olhar isso para um modo mais estratégico, né? Dá para você fazer uma ficha no Google de modo simples? Sim, e você vai estar cumprindo ali a sua tarefinha. Mas imagina você trazer pacientes diariamente, de modo gratuito, com essa ferramenta, né? Eu entendo que se você quer, no primeiro momento, fechou um cliente, quer mostrar um resultado para ele, o Google é o lugar ideal, porque ele já tem paciente fundo de funil. Então, naturalmente, vai começar a tocar o telefone, vai começar a chegar gente ali mandando pelo chat. Ah, são pessoas que querem pelo convênio. Calma aí, a gente vai acertar a pessoa certa, né? Então, muitas pessoas também acham que assim, vou investir em marketing médico, vou investir em marketing, vou colocar uma verba aqui, só vai chegar paciente qualificado. Não é assim que funciona, né? Então, é um processo de venda. Dentro desse processo de venda, a gente vai descartar algumas pessoas que não estão dentro do perfil. Outras pessoas estão dentro do perfil, mas não estão no momento de compra, né? Então, existe uma série de variáveis. Mas eu vejo que o Google, pelo fato de ser gratuito, pelo fato de trazer pessoas fundo de funil e pelo fato de permitir que a gente trabalhe foto, vídeo, mapa, prova social, que seriam as avaliações, ele é muito completo, né? E o principal é gratuito, né? Eu acho que é o principal, assim, é o mais gritante, assim. Imagina se eu fosse investir, hoje eu recebo uma média de 300 ligações, isso de segunda a sexta, tá? A gente nem coloca final de semana, a gente desativa. De segunda a sexta, se eu fosse pagar por 15 ligações ao dia, se eu fosse pagar o valor de um lead dessa especialidade, que custa entre 20 a 25 reais, olha o tanto de valor que eu estou economizando, né? Além Só de estar do que eu fazendo estou um trabalho economizando... de. Oi? Só de estar fazendo um trabalho de Google Meu Negócio bem feito, né? Só de fazer um trabalho de Google Meu Negócio bem feito. Então, a partir de hoje, a gente vai abrir a pré-venda do workshop. É um workshop onde eu fiz, assim, são 25 aulas, cara. Para quem olha para o Google e fala, é só fazer um perfilzinho aqui. Cara, eu consegui fazer 25 aulas, deu 2 horas e meia do puro ouro, assim, do que eu transpirei, assim, do que eu pude extrair da minha experiência. Esse conteúdo não tem lugar nenhum, não tem nenhum curso de Google para médicos especificamente. Então, eu tentei fazer um conteúdo, assim, de tudo que eu aprendi e que eu tenho certeza que se a pessoa aplicar, cara, vai voar muito o negócio, vai voar demais. Basicamente, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem. Olha, a gente já tem 48 minutos de live. Estamos Legal. conseguindo manter. Eu fiquei bem feliz que tem bastante gente que entrou aí com a gente, tá com a gente até agora, né? Então, pô, bacana. Tem algumas perguntas, Laila, que ficaram no chat. Não sei se você vai querer responder agora ou depois. Fica à vontade aí. Pode começar por essa daqui, ó. Usa o site do Google, hospedagem? Não usa o site do Google. É um site gratuito, muito do seu safado. Não tem como você rastrear nenhum tipo de evento dentro desse site. Inclusive, vários sites do Google foram descontinuados. Importante, se você tinha o site, vai ver se não foi removido. E aí, assim, dá para você fazer um perfil sem ter o site, mas é legal que você tenha. Hoje eu vejo que um site é um investimento baixo para um médico. E assim, cara, se ele não quiser ter o site, ele realmente não quer investir no posicionamento dele, né? Porque é a Exato. intenção da clínica dele, né? Se ele não visualizar isso como uma oportunidade, como o Daniel está falando, né? Algumas pessoas não conseguem tangir isso, né? E aí fica o trabalho da agência de mostrar, por exemplo, o que eu acho que faz muito sentido. Você mostrar um outro médico, você fazer aqui uma conexão com ele e falar, olha, esse cara aqui, é até legal você pegar um médico que é, por exemplo, referência no segmento dele. Se você está ali com uma pessoa que é, por exemplo, de fertilização, pega o melhor médico e mostra como ele se posiciona e fala, ó, que tem uma agência por trás. Não é ele que faz sozinho. Ah, ele já fatura muito e vai faturar cada vez mais, né? Então, eu acho que fica aí o dever de casa para a agência também trabalhar quebra de objeção natural, tá? Então, se um médico quer ter um site do Google, já está errado. Tá? Ele precisa realmente, como um médico, se posicionar no melhor lugar, que é um site próprio, né? É um site dele, onde ele vai falar da autoridade dele, o currículo dele,
as principais doenças que ele trata e como que a pessoa vai entrar em contato com ele. Nada fora da curva, eu acho que o Daniel concorda. Perfeito, Laila, eu concordo plenamente. É o que a gente faz aqui, né? A gente cria a landing page do nosso cliente, a gente faz realmente o arroz com feijão bem feito, um site bem sóbrio, bem alinhado com a comunicação do cliente, e dessa forma a gente consegue gerar excelentes resultados. Eu acho que é realmente o arroz com feijão bem feito. O problema é que para fazer esse arroz com feijão bem feito não é tão simples assim. Então, hoje a gente não tem um curso, assim, não tem uma faculdade que fale sobre marketing médico. Então, hoje você consegue ter um bom posicionamento com a vivência, né? A gente vai aprendendo, ele pega uma especialidade, você luta com ela, você, cara, que especialidade densa, que doença difícil de trabalhar, como que a gente vai abordar isso? Então, você vai, eu acho que ficando calejado e vai aprendendo como lidar com isso, né? Mas eu acho que hoje, com essa facilidade de compartilhamento que a gente tem, a gente consegue transmitir em 3 anos, por exemplo, em 3 anos que eu estou debruçada só em Google Meu Negócio, eu consegui transmitir tudo isso nesse curso, né? Perguntaram E esse, aqui, Laila, eu acho que é importante você responder se no workshop você ensina a captar clientes médicos apenas para Google. sim, sim. Inclusive, o Google Meu Negócio ele é um excelente produto de entrada. Por quê? Porque você consegue cobrar um valor baixo. Se a objeção do teu cliente for o valor, o médico está muito inseguro para ele investir R$ 3.000. Por exemplo, hoje o valor que eu cobro é de 3, 4 mil reais para fazer um trabalho completo, né? Que eu chamo de marketing 360. Posicionamento, captação e retenção. Então, é muito caro e ele ainda está inseguro de dar esse passo. Cara, cobra R$ 1.000, dá para você começar cobrando 1.000 e o nível de consciência que o médico tem sobre Google é o nível que todo usuário de Google tem. Ou seja, ele sabe que todo mundo pesquisa no Google e é basicamente você falar, doutor, você quer ser encontrado pela sua especialidade aí na sua cidade? Vamos fazer um desafio aqui. Qual a sua especialidade? Sou ginecologista. Na frente do seu cliente, você vai lá e você pesquisa. Ginecologista, qual a sua cidade? Belo Horizonte. Ginecologista em Belo Horizonte. Vai aparecer um monte de concorrente dele, provavelmente ele conhece todos os médicos que estão ali, porque médico é amigo de médico, médico é o clube do bolinha, né? E você vai mexer no ego dele. Você vai dizer, doutor, olha só, hoje um paciente que procura ginecologista, ele não te encontra, você está invisível. E olha só, doutor falando, você conhece? Então você vai, bum, no ego dele e você vai mostrar que ele pode estar posicionado ali e é um valor baixo, tá? É um valor baixo para ele te pagar. É um tipo de entrega que a tua agência vai fazer que ela não vai transpirar tanto. Uma pessoa só consegue fazer essa otimização de ficha. Comparado, por exemplo, à rede social, que você tem que ter um design, você tem que ter um redator, você tem que ter o social media, você tem que ter uma pessoa de suporte, o Google Meu Negócio, ele te deixa mais dinheiro, tá? Então, Bacana. se uma pessoa está começando a abrir minha agência de marketing médico, não tenho dinheiro para montar um time, cara, começa pelo Google Meu Negócio, tá? A Faz um... objeção de venda vai ser muito baixa e você gerando um bom resultado para esse cara, a probabilidade de você conseguir vender um produto mais caro para ele é bem maior, né? Exato. Eu já faço uma estratégia. Eu entro com o Google Meu Negócio, já ofereço um disparo de WhatsApp justamente para captar a avaliação. Então, eu já aumento meu ticket para 1.250. Quando esse cara começa a receber um monte de avaliação positiva ali por conta do disparo, eu começo a bater print disso e mando para ele. Cara, olha só que avaliação legal. Por que você não contrata um pacote nosso de Instagram para a gente dar visibilidade para para essas avaliações? Você, Aí, você, cara, tu mexe no lugar você, muito você ensina isso no workshop lá, que eu tô querendo comprar também, hein? cedo. Aí o que acontece? Um lugar onde você vai bater muito no médico e vai fazer muito sentido é no ego. Se você bater no ego dele, você vai fazer gol. Se você bater no ego dele no sentido de falar, cara, você é muito bom e as pessoas precisam te encontrar. E não deixa de ser verdade, né? Você vai massagear o lugar onde ele gosta, que o médico ele é bem egóico, né? E você vai levar ele para um posicionamento melhor. Então, isso foi unânime. Todo mundo que eu trouxe pelo Google Meu Negócio, em 3 meses, estava me pagando 2.500. Começou pagando 1.000, foi para 1.500 no outro mês já achou bom o negócio, já começou a sentir ali o fluxo acontecendo, escalou para a rede social, escalou para o tráfego. Em menos de 6 meses, esse cara começa com 1.000, ele vai para 4.000 reais, tá? Então, assim, dá para você escalar, dá para você não se comprometer tanto sangrando. Por exemplo, se você começar já com tráfego, você já começa com a corda no pescoço.
Se o cara não tem um posicionamento, você vai jogar contra você mesmo. Então, você começa com o arroz. Não vou nem falar arroz com feijão, porque feijão é mais difícil de fazer. Você começa com arroz branco, que é o Google. Aí, depois, você começa rede social. Por quê? Quando ele começar a receber um monte de avaliação positiva, você vai falar para ele, cara, olha o tanto que tu é bom, olha o tanto de pessoa que te indica, a gente precisa dar vazão nisso. E agora o CFM permite que a gente divulgue a opinião, depoimentos. Então, tu pode pegar aí. Cara, isso é prova social para muita coisa. Então, hoje eu tenho 340 provas sociais do meu cliente, só de nota boa. Então, eu posso pegar isso daí e transformar num recurso positivo. Além disso, se eu estou na minha jornada ali no Google, eu vou escolher um médico. Eu olho para um médico que tem 10 avaliações, eu olho para outro que tem 70, é natural que eu vá no que tem 70. Porque eu vou dizer, esse cara já atendeu mais pessoas. E outra coisa, é minha saúde, pô. É minha saúde, é minha vida. Eu vou colocar essa saúde, eu vou depositar isso naquela pessoa que eu entender que tem mais habilidade. E nesse ambiente ali, que é um ambiente não tátil, é um ambiente 100% abstrato, é nesse ambiente que a gente precisa projetar essa melhor imagem do médico. Então, seja colocando uma foto que transmite autoridade, seja deixando ele com um monte de avaliação positiva, a gente consegue fazer isso de uma forma muito lisa pelo Google Meu Negócio. Perfeito. Eu acho que eu concordo plenamente, assim. Inclusive, depois de conversar com você mais e mais vezes, né, eu tenho cada vez mais ficado mais atento ao posicionamento do Google Meu Negócio dos meus clientes. E realmente, são pequenos ajustes que a gente faz ali no Google Meu Negócio que melhora o desempenho da campanha como um todo no Google Ads e em todas as outras plataformas, né? Eu acho que realmente o posicionamento do cliente médico, ele precisa ser 360 e não dá para negligenciar essa ferramenta que é tão importante pelo fato de ela gerar resultados de forma gratuita, né? E outra, 57% das pessoas fazem pesquisa de saúde no Google. Então, assim, é lá que ela busca esse profissional e é lá que esse profissional tem que estar bem posicionado, com o melhor posicionamento, né? E o que que acontece? Esse workshop, ele custa R$ 497, mas eu estou abrindo uma pré-venda, onde eu vou abrir 50 vagas somente, com 30% de desconto. Dessas pessoas que comprarem, as 5 primeiras pessoas que comprarem vão ganhar uma mentoria. Uma das 5 primeiras pessoas que comprarem. Na mentoria é que eu vou ensinar como captar. No workshop eu me atentei mais sobre como posicionar e como aumentar esse ranqueamento, tá? Eu me atentei mais à operação. Mas eu também vou ter uma mentoria onde eu vou entregar mais coisas, onde eu vou entregar ferramentas que eu utilizo, enfim, né? Mas, cara, faz muito sentido, tá barato, tá muito barato, porque se você compra esse workshop, R$ 347, você aprende essas técnicas de ranqueamento e tu fecha um cliente por R$ 1.000 e tu dá sucesso para ele com esse um, tu já faz um case que é um valor recorrente. 1.000 é o valor recorrente, tá? Você consegue fechar muitos outros. Por quê? Porque é uma ferramenta que dá resultado. O Google é uma ferramenta que todo mundo já conhece. É uma ferramenta que todo mundo faz pesquisa. E é basicamente você falar para o médico que ele vai estar posicionado perante ao mundo. Porque se uma pessoa estiver lá em Bangladesh e pesquisar neurocirurgião em São Paulo, Morumbi, e for o teu cliente, ele tiver com esse posicionamento, com esse SEO no título, ele vai ser encontrado. Então eu entendo assim que não tem barreiras para esse tipo de produto. É um excelente produto de entrada. É um valor baixo, entende? É um valor muito baixo para um médico, né? E eu Nem a secretária acho que. ele paga R$ 1.000 por Não, mês, né? com Então, certeza. assim, E eu acho assim, eu acho que, pensando no meu contexto, por exemplo, né? Já existiu e haverão sempre vendas que a gente acaba deixando de fazer por conta do ticket, né? E você, às vezes, tendo um produto desse, você tem como dar uma opção para ele que cabe no bolso dele, um lead que provavelmente você ia perder ali, você acaba convertendo e possivelmente vendendo um produto mais caro para ele no futuro. então, eu não gosto de perder venda. Então, se eu percebo também que a pessoa não está preparada para produzir conteúdo, existem vários outros critérios, não somente o financeiro. Então, se eu percebo que aquele cara ali, ele não quer investir numa secretária, ele não quer produzir conteúdo. Tudo isso eu percebo na minha reunião com ele, quando eu estou fazendo a análise, e aí ele fala, mas isso daí tem que gravar vídeo dançando. Você já começa a perceber como a pessoa está, tipo, Resistente, né? ela está resistente, desculpa, ela está resistente. Quando está nesse ponto, eu não insisto. Eu penso assim, se o meu cliente não quer, eu também não quero. Se ele quer, eu quero.
Então, se ele não quer, eu também não quero. Eu não vou convencê-lo do contrário. E aí eu falo, olha, eu entendo que para a tua fase, de acordo com o teu posicionamento, o Google Meu Negócio é o lugar ideal, você não vai precisar gravar conteúdo, a gente vai basicamente te posicionar, blá, 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 blá. Aí o cara fica, realmente, quanto é? Então, assim, no meu pitch, se eu percebo que essa pessoa vai me dar trabalho, no sentido de produzir conteúdo, você sabe já quando você fecha um cliente, você sabe o nível de compromisso que ele tem com o trabalho, né? Então, para não perder, eu jogo ele para esse produto começa a dar resultado e ele começa a aderir mais à nossa metodologia. Aí eu começo a vir trazendo ele para outras coisas. Perfeito. Então, muito bom para quebrar objeção, excelente pelo preço. E também é uma coisa confortável para você que vai começar a sua agência, ou que está captando. É um valor que é confortável para você. Se você tiver 10 clientes te pagando R$ 1.000, é um trabalho que você faz em menos de 1 hora por dia. E nem precisa fazer todo dia, porque o Google não se mexe todo dia, se mexe pelo menos a cada 5 dias. Então faz muito sentido. Laila, repete, fazendo favor, quantos terão acesso à mentoria que vai ensinar a captar os pacientes? Então, dos 5 primeiros que comprarem, eu vou fazer um sorteio e um vai ganhar a mentoria. Bom, galera, eu acho que é isso. A gente já bateu 1 hora de live certinho. Acho que deu pra gente entregar bastante coisa. Teve uma pergunta aqui que eu deixei passar, mas basicamente era assim: quando o cliente já está muito posicionado, né? E ele fala que, teoricamente, que o marketing, por que que ele vai contratar uma agência, né? Qual é a nossa, qual que é o meu posicionamento? Bom, se ele já tem um posicionamento na rede social, eu entendo que ele já tem ali um time que cuida. E aí, uma coisa que eu já falo, assim, cara, nunca entre querendo tirar quem já está. Por exemplo, o cliente já tem uma equipe de social media. Não, você demite a sua equipe, você contrata a minha que a gente vai fazer o trabalho. Cara, nunca faça isso. Sempre tente entrar como um parceiro e somar no projeto que já existe. Se você entra dessa forma, a chance de entrar é muito pequena. Entende? Por quê? Porque ele já tem ali uma zona de conforto com as pessoas que ele trabalha. Você quer entrar e já sentar na janela? Não dá, né? Você tem que entrar, fazer ali todo o trabalho de parceria. E se ele entender depois que ele tem que tirar alguém, isso daí é com ele. Mas nunca, nunca entre com esse formato, né? Do tipo, essa galera tá fazendo um trabalho ruim. Eu já vi isso acontecer, acho isso muito feio. Acho isso antiprofissional, né? Então, assim, se o médico ele já tem uma estrutura, ele já tem um faturamento, a gente vai no ego. Eu vou no ego. Então, eu pego basicamente players da região dele, que tem um posicionamento mais estratégico. Eu vou atrás e pego e mostro para ele: olha, esse cara aqui, ele é seu concorrente, né? Sim, olha o que ele está fazendo. Ele tem um site. Aqui no site dele, ele rastreia os dados. Ele tem uma qualificação. Ele faz anúncio. Olha o anúncio dele como conversa com a audiência dele. Ou seja, você começa a mostrar que o trabalho de uma agência é muito mais profundo do que ele enxerga, né? E eu acho que fica aí a tarefa de casa é como transmitir isso, né? Na minha proposta, eu basicamente deixo explícito para o meu cliente ou para o meu futuro cliente todas as pessoas envolvidas no processo. Então, tem um atendimento publicitário, tem um suporte, tem um estrategista. Eu preciso mostrar para ele quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto para que ele aconteça, tá? Então, lembrando que o formato que a gente trabalha é um formato não tátil, né? É um formato totalmente abstrato. Então, quanto mais você puder transmitir que a tua empresa tem processos, que a tua empresa tem fundamento e que a tua empresa tem uma estrutura, faça isso, né? Então, na proposta, se você quiser elencar ali, não precisa colocar o nome das pessoas, mas coloca o squad que vai atender aquele projeto. Coloca mais ou menos quantas horas vocês gastam ali para fazer com que tudo isso aconteça. Porque eu entendo que o médico, muitas vezes, ele não consegue quantificar. Muitas vezes ele acha que é só uma pessoa no computador, uma pessoa só que faz tudo, faz a arte, faz a redação, faz o post, faz a campanha. Você, como agência, precisa vir e mostrar para ele, não, olha, é um corpo onde a gente tem aqui X pessoas envolvidas, né? Então, para essa pergunta, eu bateria no ego.
tá? Eu sempre acho que o ego é um lugar muito bom de bater no médico, logicamente, de uma forma positiva. Então, fazendo comparações com ele, olha, esse cara aqui é teu concorrente, olha como ele tá, olha como você tá? Você tá deixando dinheiro na mesa. Se você já fatura muito, você pode faturar muito mais com esse muito que você já tem, com esse teu posicionamento. Se tiver mais estratégia, a gente consegue dar mais vazão, se a gente consegue dar mais tração para o teu negócio. Perfeito, Laila. Eu acho pô, tô ansioso para esse workshop também, viu? Quero esse link da pré-venda. Legal. Então, assim, todo mundo que comprar na pré-venda, eu vou, além de ter acesso às aulas gravadas, que estão todas lindas, maravilhosas. Eu sou virginiana, eu sou chata demais, então fica tudo muito, muito redondinho. Eu também vou dar uma live no dia 10 de junho para todo mundo que comprou. Então, vai ser uma live aberta, onde eu vou responder perguntas. Então, assim, quem comprar agora e já começar a botar em prática tudo aquilo que já está vendo na live do dia 10 vai poder tirar dúvida e a gente vai poder agregar ainda mais. Beleza? Perfeito. Bom, acho que é isso. Prazerzão. Muito obrigada por ter topado essa live comigo. A cada 15 dias eu quero trazer um convidado aqui. E sempre com esse formato, assim, bem despojado, a gente falando realmente do nosso dia a dia, falando que a parte real, né? A parte que a Globo não mostra, né? Apesar da gente sempre estar mostrando resultado positivo, a gente está sempre mostrando ali a parte boa ali na nossa rede social. Existem os bastidores, que é onde a gente transpira de fato, é onde a gente bate cabeça para encontrar as melhores soluções. Não é tão fácil assim para quem está entrando nesse mercado achando que eu vou atender médico, o médico vai me pagar 5 mil, eu vou ter 20 clientes, vou faturar 100 mil. É uma conta que na cabeça funciona muito, mas na prática a teoria é muito diferente. Sim. Muito, muito diferente. Existem muitos desafios que a gente não mostra porque a gente não sabe o que acontece e nem sabe quando vai acontecer, mas acontece. Então, trazer essa realidade, eu acho, para as pessoas, né? Muita gente fala de faturar no digital, liberdade geográfica, mas as pessoas não falam da parte difícil, que é um trabalho solitário também. Você está ali no seu computador e você sofre várias inseguranças, não sabe se está legal. E como um networking é legal, como é importante você ter uma rede de apoio de pessoas que estão na tua área, porque minimamente você vai validar ideias. Eu e Daniel, por exemplo, a gente troca bastante. Eu falo, Daniel, olha, isso aqui, o que você acha? Ele vem e fala, Lara, o que tu acha disso? Como é que tá aquilo? Então a gente vai trocando. Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? E antes de eu estar no grupo que eu estou agora de marketing médico, lá do Thiago Martins, eu me sentia muito insegura das minhas ações, não sabia dentro do mercado como estava o meu posicionamento, e agora eu consigo perceber o quanto eu posso agregar, o quanto eu posso somar com vocês. Tem o cupom de 30%, Gabriela, e ele vale até o dia 10 ou as 50 vagas preenchidas. Então aproveita, galera. Eu vou deixar o link na bio. Vai ter a página lá. Lá na página vai ter mais informações para quem é, o que, que vem, todas as aulas. Também tem a garantia dos 7 dias. Então, se de alguma forma quem não se sentir ok com o curso, só pedir o reembolso. Mas eu tenho certeza que vai explodir a cabeça de vocês. Eu quero ver mentes explodindo, só isso. Muito obrigada, galerinha. Dani, vou deixar você fechar a live. Tá com você a palavra. Perfeito. Não, gostaria de só agradecer o convite, né? Eu acho que eu sempre gosto de conversar bastante sobre esse tópico. Eu acho que quanto mais prestadores de serviços tiverem uma boa capacidade de gerar resultado para os clientes médicos, mais a gente vai conseguir quebrar essa barreira de entrada do médico para o digital, mais a gente vai conseguir fazer eles enxergarem de que investir no digital não é uma opção, mas sim uma necessidade. E mais a gente vai conseguir também capacitar os nossos colegas a fazerem com que os nossos colegas médicos, né, tenham excelentes resultados e consigam aí ter uma vida mais equilibrada, né? Equilibrar um pouco mais essa vida entre trabalho e vida pessoal, conseguir às vezes dedicar mais tempo ali à família, fazer algumas viagens que às vezes está no pensamento ali, mas não conseguiam ainda colocar no papel por falta de tempo, né? Eu vejo isso muito dentro da minha realidade, da realidade que eu estou inserido. Então, assim, quanto mais colegas, né, donos de agência, prestadores de serviço, estiverem fazendo um bom trabalho, melhor é para a comunidade médica, melhor para todo mundo. Então, foi um prazer participar dessa live com você, Laila. E espero que a gente possa fazer novos bate-papos aí.
Legal, galera. Eu agradeço. Meu objetivo é que a gente consiga aumentar aí a qualidade de prestação de serviço dentro dessa área. Tudo que eu puder fazer para que novas pessoas entrem nesse mercado e tenham menos dificuldade no sentido de gerar resultado, até pelo fato da descredibilização, né, que acontece. Então, tipo, essa experiência péssima que as pessoas passam, eu entendo que não é por maldade, mas por falta de preparo, né? E sempre aquele rolê, né, da pessoa, cara, fecha o cliente primeiro, depois tu dá um jeito. Eu não concordo com isso. Acho que quanto mais preparada a gente está para a batalha, melhor batalha a gente faz. Então, sim, você precisa estudar, precisa andar com pessoas que têm o pensamento que estão acima de você, pessoas que já chegaram no lugar onde você quer chegar. Então, o meu objetivo é que a gente consiga montar esse network aí, que a gente consiga colaborar cada vez mais. Muito obrigada, amigo. A gente com certeza vai trocar mais à frente. Eu espero que essa galera aí participe do workshop. A sua vaga está garantida, como eu te falei, no formato de bonificação, com uma forma de te agradecer pela sua participação e sempre você está disponível para a gente trocar. Obrigada, amigo. Obrigada a todo mundo que participou. Tenha uma boa semana, galera, e vamos para cima. Valeu, Laila. Tchau, tchau.